Olá, sobre a nova resolução do governo que dispensa alvará em alguns casos. Tem muito engenheiro postando em grupo por aí, falando que vai dar para construir de qualquer jeito, que vai fazer de qualquer jeito porque tem um artigo que está dizendo isso, ok? Então, primeira coisa, é o artigo mais divulgado, esse aqui da Globo.com, tá? Globo, o que você acha disso? Mas a questão é, fala aqui, governo prevê dispensa de alvará, tá? E um monte de gente tá lendo esse artigo aqui e achando que isso aqui, ó, é a resolução do governo. E não é, tá? Isso aqui é o que um jornalista está interpretando ser, ok? Então a primeira questão é, igual eu falo no meu vídeo de pesquisa, igual eu falo regularmente, não leia o que um cara acha que uma coisa está dizendo, ok? Esse cara está citando qual artigo ele está falando. Então o que você faz é pesquisa o artigo final. Ok? O que eu fiz? Ao invés de olhar o que um jornalista da Globo quer que eu pense, eu vou olhar, primeira coisa, a resolução, tá? Então o que aconteceu? Eu vim aqui, ó, e pesquisei a resolução, ó, Diário Oficial da União. Da mesma maneira que quando eu quero saber o que uma norma diz, eu olho a norma e não que um livro que um cara lá diz que acha que é a norma. Da mesma maneira, quando eu quero saber o que o governo está dizendo, eu vou pesquisar o que o governo está dizendo e não que um cara da Rede Globo acha que estou dizendo, ok? O que está acontecendo aqui? Basicamente, a primeira questão que a gente tem aqui, vou até pesquisar, tá? Mas basicamente a questão básica é que essa nova legislação criou 3 tipos de obras, enquanto tinha apenas um tipo de obra base, né? Atualmente, você vai construir uma obra, qual que é a regra? A regra é o seguinte, a não ser que seja rural, né? Mas uma obra na cidade, você tem que fazer todos os projetos, enviar para a prefeitura, na prefeitura eles têm que liberar a execução através do alvará e depois através do habite para morar em si, tá? Mas para começar a construção precisa do alvará da prefeitura e aí se inicia a construção, tá? O que essa nova legislação fez foi o que? Ela criou baixo risco, tá? E é para você acreditar que eu estou falando? Não, é para você depois ler isso aqui e entender melhor, tá? Mas o que eu vou resumir aqui é, ela vai criar hipótese de baixo risco, médio risco e alto risco, ok? Obras de alto risco vai continuar exatamente a mesma coisa. Obras de médio risco, a prefeitura só não pode proibir o alvará. Ou seja, se você enviar para a prefeitura um desenho, né, o seu arquitetônico, e tem uma perspectiva que você não colocou escala porque a perspectiva não tem escala, a prefeitura não pode reclamar que não tem escala, ok? Ela não pode reclamar que a espessura do layer da parede está muito fina, não, ela não pode reclamar isso, ok? Então a questão é, obras de médio risco não tem a prefeitura ficar negando por questões pequenas e ela é aprovada automaticamente desde que, claro, seja enviado todos os documentos necessários, ok? E obras de baixo risco não requer alvará da prefeitura. Ah, quer dizer que o Zé Cachaça pode sair construindo aí prédio de qualquer jeito? Não, não significa isso. Eu posso provar aqui, ó, através direto da norma. Ok? Por que eu falo isso? Porque a primeira coisa aqui, ó, é que a gente vai ter esse tipo de estrutura, tá? A estrutura alfa, beta, gama, delta e ômega, ok? Alfa e beta seriam, digamos, níveis de risco, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, é 3 riscos, mas na verdade é 5, tá? As atividades alfa e beta, que são baixo risco, a gente tem umas regras específicas. Gama e delta é médio, delta específicas, e a ômega continua exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou pesquisar aqui, ó, alfa. Certo? O que fala aqui, ó, tá? São atividades da alfa ou beta, tá? Execução de construção, edificação nova. Então aqui tá falando o quê? Alfa e beta entra em baixo risco que não precisa de alvará da prefeitura. Significa que o Zé Cachaça pode fazer? Não. Por quê? Porque condicionantes para ser baixo risco são exigências. Então aqui, ó, para execução, então, é uma exigência, tá? Efetivação prévia da anotação técnica do projeto arquitetônico, cálculo estrutural, projeto de sanitário e execução da obra junto ao conselho profissional competente, tá? Então, o que vai acontecer, e aqui muitos nos tocaram, mas é que uma obra mais simples, agora ela não vai exigir a aprovação do alvará da prefeitura, ou seja, você não vai precisar mais gastar tempo e dinheiro com o alvará da prefeitura de uma obra pequena, mas a obra tem 50 metros quadrados, a prefeitura não exige e projeto estrutural, pouco importa, essa exigência é o quê? Toda obra vai precisar, para se classificar e não ter alvará, um projeto, cálculo estrutural, hidrossanitário e a RT de execução de obra, ok? Então não tem mais aquela coisa de, a menos que 100 metros, não precisa fazer os complementares. Precisa porque agora é questão do governo geral, não é mais questão local, ok? O que mais precisa? Condução por responsável técnico principal,
tá? Que não seja caçado, né? Tem que ser um cara com, digamos, com CREA, com CAL, ok? E aqui não tenha nenhum problema com a lei, no caso, questão básica, tá? E encaminhamento do projeto responsável, né? De um PDI habilitado na forma de resolução, ou seja, vai fazer um projeto técnico simplificado ali, ok? Em forma digital, e vai aprovar direto para o governo, e não, digamos, do governo geral, né? No sistema do SC, até eu vou pegar a resolução aqui, ó, mas é o CGSIM, tá? E não na prefeitura, ok? Então ainda vai ser necessário enviar o projeto, ainda vai ser necessário a execução, só não vai ser necessário dentro da prefeitura, ok? Agora, baixo risco B. Baixo risco B, dispensação auto público, ok? Tá? A questão é, tem que ter o encaminhamento de todos os documentos pelo PDI, ok? Então existe uma necessidade de encaminhamento ainda, ok? E da mesma maneira que no nível baixo precisa ainda de tudo que tem aqui, né? Então vai precisar o quê? Ó, tem que respeitar também tudo que for do artigo 10, ok? Não dá, vou violar agora, não. Risco B também necessita todas as questões de ter um engenheiro, ter um arquiteto, ou engenheiro arquiteto, no caso, né? Ter um profissional para executar, pode ser o mesmo engenheiro para fazer tudo, tá? Mas a questão é que ainda é necessário totalmente isso aqui, ok? E aí você vai falar, tá, mas o CREA não vai fiscalizar. Com certeza o CREA não vai fiscalizar, porque o CREA é o CREA, tá? Não preciso falar mal do CREA, porque já tem 50 canais de engenharia que gastam todo dia aí um vídeo falando mal do CREA. A questão aqui é o seguinte, atualmente isso aqui criou um novo profissional, tá? Que é o quê? Que é o cara que aprova os projetos, digamos, os projetos direto na plataforma CGSIM, tá? E vai acontecer o quê? Que agora ele pode ir até um proprietário que está construindo, vai construir, e passar para ele que ele vai precisar de aprovação, ok? Não é só mais o CREA que pode fazer isso, tá? Ele pode passar por aprovação, e aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que contratar de qualquer maneira um engenheiro, um arquiteto, ou alguém, um engenheiro arquiteto no caso, né? Ou até 80 metros quadrados pode ser um técnico de edificações, mas alguém para fazer esses projetos e a execução dessa obra, beleza? Então, não acreditem só porque a Globo está dizendo uma coisa que é verdade, não é, ok? Não acreditem em um artigo de jornalista, sempre leiam a resolução final, ok? Sempre leiam a lei específica. Se for norma, sempre leiam a norma. Nunca, um cara falou que a norma é assim. Um cara, não. O cara falou, não importa nada. Mas ele é jornalista, pouco importa. Ele não é um engenheiro. Se fosse um engenheiro que tivesse falado isso, que tivesse lido, que soubesse aqui, ok. É só um jornalista da Globo que sabe o que é, o tipo de coisa que ele quer falar, beleza? Então, e claro, né, quanto mais for divulgado isso aqui, quanto mais maluco for a notícia, mais a gente vai divulgar, então ele tem benefício aí em divulgar maluquice. Mas não é isso, ok? As normas não é a questão aí que está liberado para fazer cachaça, fazer prédio, não é isso, tá? Vai continuar sendo necessário projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural em uma obra, ok? Não é questão, não é diferente, tá? E a questão é, só não tem mais vinculação direta com a prefeitura em obras pequenas, beleza? Então, por enquanto, isso é isso.